Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando no homem segundo o coração de Deus, Davi. Por meio de conhecer o coração de Davi, podemos conhecer o coração de Deus. Ou podemos conhecer o coração de Deus por meio do coração de Davi. Hoje nós vamos entrar em algo muito importante, uma incrível aliança, uma aliança feita nos céus. 1 Samuel capítulo 18, se você quiser acompanhar. 1 Samuel 18, 3 diz assim: E Jonatas fez um acordo ou uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Saul, ele reinou sobre Israel por 42 anos. Davi apareceu mais ou menos na metade deste mandato. O rei, que parecia ter tanto potencial, lembrava agora um daqueles personagens enlouquecidos de uma tragédia de Shakespeare. Davi, ele tinha estado muitas vezes na casa do rei. Pastor adolescente tocava sua harpa para acalmá-lo, mas Saul estava sempre tão envolvido consigo mesmo que não prestava atenção no rapaz. Quando ele se ofereceu para enfrentar Golias, o rei, acovardado, sequer reconheceu o jovem cuja música acalmava seus nervos. Quando Davi saiu para combater o gigante, Saul perguntou ao seu general quem era aquele garoto. Ao menos por um momento, Davi recebeu o reconhecimento que seu caráter merecia. Em breve, testemunharemos uma trágica reviravolta no relacionamento de Saul e de Davi, mas por enquanto nós vamos contemplar uma comovente cena entre dois rapazes. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu também uma grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se então o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas então fez um acordo, uma aliança, um pacto de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, e também a sua túnica e até a sua espada, seu arco e também o seu cinturão. 1 Samuel capítulo 18, versículos de 1 a 4. Quem além de Deus pode explicar os caminhos do coração? Algumas vezes as amizades acontecem após meses ou anos. Em outras, alguém toca o seu coração quase que instantaneamente e parece que você já conhecia essa pessoa há muito tempo. Você já sentiu uma ligação semelhante com um novo amigo? Assim foi a amizade entre Jonatas e Davi, profunda e constante. As manifestações de amor e amizade de Jonatas por Davi pintam um dos mais belos quadros de aliança da palavra de Deus. A palavra aliança em 1 Samuel 18, versículo 3, deriva do termo hebraico berit, que significa determinação, cláusula ou pacto. Ela é um tratado, uma aliança de amizade, um compromisso, é uma obrigação entre um monarca e seus súditos, é uma constituição. Ela é um contrato acompanhado de sinais, sacrifícios, de juramento solene que sela o relacionamento com promessas de bênçãos pela obediência e de maldição pela desobediência. De acordo com a definição acima, 3 elementos acompanhavam esta aliança que foi feita: os sinais, o sacrifício e o voto. Embora na aliança de Jonatas e Davi os 3 elementos estejam menos visíveis que em outros pactos na Bíblia, a aliança entre eles incluía tudo isso. Primeiro, o sinal. Jonatas, ele manifestou sua aliança com Davi ao dar a ele a sua capa, a sua túnica e as suas armas.
Veremos mais à frente o significado desse sinal. Examinaremos então o sacrifício e o voto. Sacrifício quer dizer o seguinte: nessa aliança, o sacrifício é menos evidente que em outros exemplos bíblicos, mas é profundo também. Claramente, Saul queria fazer de seu filho seu sucessor. Nós vemos lá em 1 Samuel 20, 30 e 31. Mas Jonatas tinha outros planos, pois ele via em Davi o caráter de um rei. Ele estava tão empenhado para que o trono fosse ocupado por alguém escolhido por Deus, que ofereceu tudo o que ele tinha. Nessa aliança, Jonatas sacrificou-se ao abrir mão do trono, representado aqui pela capa e pela túnica, cedendo então a seu amigo. Agora você pode imaginar a expressão desse amigo, cujas roupas provavelmente ainda cheiravam ovelha? Jonatas já via Davi como um príncipe da nação hebraica, uma posição que ele poderia, com inveja ou veemência, ter requisitado para si. Olha, falo para você, pessoas como Jonatas são uma raridade. Pouca gente compreende os assuntos que são lá do alto e abrem mão de suas regalias e da sua posição social. Lembra do jovem? O jovem que encontrou Jesus? Você tem o privilégio de conhecer alguém como Jonatas? Já teve esse privilégio? Já conheceu alguém que abriu mão de poder, de prestígio, para que a vontade de Deus fosse feita? Agora é um bom momento para parar e orar por essa pessoa, se você conhece. Dê graças a Deus por ter nos dado exemplos como esse para seguir. Além do sinal, do sacrifício, tem o voto. O juramento da aliança de Jonatas com Davi não acontece nas palavras aqui do capítulo 18. Jonatas expressou seu voto dando ao amigo sua espada, seu arco e seu cinto. Ele simbolicamente deu tudo o que tinha para proteger Davi do mal e garantir a posição do amigo como futuro rei. O relato do voto de Jonatas se encontra em 1 Samuel 23. Ele jurou proteger Davi do mal, mesmo correndo risco de morte. Podemos então examinar esses 3 elementos da aliança, mas ainda não nos detivemos no assunto mais crucial, que é a base da aliança. Nós vimos elementos, agora nós temos a base. Amados, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, há uma impressionante afirmação sobre o motivo de Deus ter escolhido a nação de Israel para si. O livro declara o seguinte: aquilo que Deus redimiu Israel, porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Então, observando esta aliança, você verá que eles tinham uma mesma base em comum. Na verdade, aqui, como nós lemos, o 1 Samuel 18, de 1 a 4, mostra algo mais sobre a aliança. Se você retornar a essa passagem, não encontrará menção alguma de Davi correspondendo ao amor de Jonatas. A aliança divina com a nação israelita fundamentava-se no amor de Deus por ela, não no amor do povo por Deus. Incrível! Da mesma forma, a aliança de Jonatas com Davi tinha base apenas no amor de Jonatas por ele. Nós que aceitamos Jesus como Salvador, somos parte da mais maravilhosa aliança que Deus fez com o homem. O Todo-Poderoso nos ama por uma única razão, porque Ele escolheu nos amar. Nós, para receber esta aliança, devemos reconhecer e aceitar esse amor revelado por nós. A passagem abaixo dá uma ideia da dimensão da aliança que Deus fez conosco. Vamos examinar então 1 João, capítulo 4, 10 a 15, e vamos refletir como a nossa aliança pode ser comparada a essa aliança de Jonatas com Davi. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. Então, nesta aliança, o sinal foi Deus enviando o seu único filho. O sacrifício, ele enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O voto é aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A base dessa aliança é a mesma da de Jonatas e Davi. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro. Que aliança maior que essa poderia existir? De que maneira você pode fazer parte dessa aliança com Deus por intermédio de Cristo? Quando e como você recebeu a Cristo como seu Salvador? Se você não pode responder essa pergunta ou não tem certeza de que já entrou em aliança da vida eterna por meio da morte do Mestre, você consideraria a hipótese de aceitá-lo agora como seu Salvador? Os passos para a vida eterna são muito simples, mas as consequências elas são profundas e duradouras. Primeiro, confesse a Deus que você é um pecador e não pode obter a vida eterna. Romanos 3:10. Concorde com o Altíssimo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu por você naquela cruz. Peça a Jesus que perdoe seus pecados e faça morada em seu coração por intermédio do Espírito Santo. É voto. 1 João 1:9, João 1:12 e 14:6. Por último, assuma o compromisso de amá-lo e servi-lo e agradeça a Ele por sua salvação. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, por favor, compartilhe essa decisão conosco no nosso canal. Quem ficaria mais contente de ouvir que você entregou a sua vida a Jesus? Se você já é cristão, tenha um momento de oração agora e agradeça a Deus por sua salvação. E ore por alguém que você conhece que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor é o nosso resgatador, nosso remidor, nosso libertador e também o nosso justificador. Lembre-se, Ele te amou primeiro para te dar condições de amá-lo, entregando a sua vida totalmente em suas mãos. Que Deus abençoe você e não esqueça, esta amizade com Deus, ela veio dos céus para nós por meio de Jesus. Se torne hoje amigo de Deus por meio desta aliança de sangue que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!